Qual a nossa utilidade na obra de Deus? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 a 22, nós lemos o seguinte: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Prezados ouvintes, para aquelas pessoas que têm pouca aproximação da Bíblia Sagrada, nós dizemos que a Bíblia ela tem dois modos de interpretação. Um deles, o maior, é interpretar a Bíblia literalmente. E o outro é interpretar metaforicamente. E isso significa que, numa linguagem como esta que acabamos de ler, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 22, onde Paulo descreve uma grande casa onde há vários utensílios, isto é, vasilhas ou móveis. Que casa seria esta a que Paulo se refere? Naturalmente, para os envolvidos com a Bíblia Sagrada, a miúde, essa casa só pode ser a casa de Deus, ou seja, aquele grupo de pessoas que nós chamamos igreja visível, pessoas que se reúnem em determinado lugar para cultuar a Deus. E o apóstolo Paulo refere-se então a vasos como sendo os membros da igreja. Cada pessoa que é membro da igreja é tido ou é tida como um vaso. E a proposta do apóstolo Paulo é saber quando cada membro pode ser útil na obra de Deus, sendo um vaso que possa dignificar a casa de Deus, como o apóstolo Paulo levanta a situação quando menciona vasos de ouro e vasos de prata. E quando a pessoa não tem tanta participação nas coisas ligadas a Deus dentro da igreja da qual é membro, é comparado a um vaso de pau e de barro. Tem sua utilidade, mas não uma utilidade tão grande como seja vasos de ouro e vasos de prata. Então, naturalmente, para que cada pessoa possa ter a sua utilidade na obra de Deus, maior envolvimento, qual a condição estabelecida para que uma pessoa se torne um vaso de honra? Naturalmente, aqui não se fala de posição social, mas de utilidade na obra de Deus. Então, diz Paulo, respondendo esta pergunta: se alguém a si mesmo se purificar de erros, ele vai ser este vaso de honra. Então, a condição para alguém ser mais útil na obra de Deus
é que ele se purifique a si mesmo. E a Bíblia ensina que cada pessoa deve rejeitar e eliminar do seu íntimo o erro ou o pecado. Quem deseja ser profundamente usado por Deus para ajudar outras pessoas, para ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus, tem que ser um vaso limpo, isto é, um vaso santificado. No livro de Salmos, Salmo 24, nós encontramos algumas perguntas que têm relação com o assunto que estamos tratando. Diz o texto: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então os versículos 3 e 4 levantam o problema: quem pode ser um vaso útil na casa de Deus? E aí no versículo 4 responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. De modo que, para ser um vaso de honra, o apóstolo Paulo ensina que o crente deve ser uma pessoa santificada, limpa, diferente daquela pessoa que vive no pecado, deve ser uma pessoa consagrada para ser útil ao seu dono ou ao seu possuidor e preparada para toda boa obra. É exatamente o que Paulo declara no versículo 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aí, talvez surja a pergunta para você mesmo: eu quero ser um vaso útil na casa de Deus. Então, para uma pessoa que tem esse desejo, o apóstolo Paulo continua mostrando que para uma pessoa se purificar e ser útil, é preciso observar pelo menos 3 aspectos da vida cristã. Quais são esses 3 aspectos? Primeiro, o lado negativo. Segundo, o lado positivo. Terceiro, o lado ativo. Repetindo: lado negativo, lado positivo, lado ativo. E você pode perguntar: mas em que sentido podemos ter estes aspectos na nossa vida? Paulo está respondendo à pergunta como ser santo e útil. Então, a primeira condição que ele apresenta no versículo 22 é fugindo do mal. Aqui está o aspecto negativo da purificação que nos coloca no caminho da utilidade. E você pergunta: fugir de quê? Paulo apresenta: fugir das paixões da mocidade. Foge, corre. Seria isto uma covardia? Não. Isto é sabedoria. Fugir não apenas das coisas imorais, mas também das coisas irrelevantes, coisas supérfluas e fúteis. Por causa da fraqueza da natureza humana, devemos fugir. E nós encontramos na Bíblia Sagrada um homem do passado que é notado como um exemplo nas coisas de Deus, foi José.
E a Bíblia apresenta no capítulo 39, versículo 12 do livro de Gênesis, o seguinte: e ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua roupa, ou seja, a roupa de José, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Ora, uma mulher casada com o seu patrão, agora tenta este jovem chamado José, e ele se vê nas mãos dela. O que fazer? Ele deixou a sua roupa e fugiu, para não pecar contra Deus. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia de uma fuga para a vitória foi o caso de Ló. Ló foi forçado pelos anjos a fugir da perversa cidade de Sodoma e Gomorra. Nós, abrindo a Bíblia no livro de Gênesis 19, versículos 15 e 16, nós vamos notar a palavra de Deus dizendo: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. 2 exemplos dentro dos exemplos da Bíblia Sagrada que indicam o lado negativo de uma pessoa que quer viver como sendo um vaso útil dentro da casa de Deus. Então, determinadas situações levam a pessoa a fugir. E é o que Paulo também recomenda na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 18. Fugir da impureza. Fugir da prostituição. Significa que o cristão sempre precisa estar atento para fugir em determinadas horas de algo que possa manchar a sua vida cristã. Em segundo lugar, nós temos o lado positivo. O que é que Paulo declara no versículo 22? Seguindo o bem. Eis aqui o aspecto positivo da purificação que nos leva a ser úteis. Seguir o que? Ele declara: segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Então estes são os 4 alvos que o cristão deve alcançar: justiça, fé, amor e paz. Mas estes alvos só podem ser atingidos se nos associarmos, se nos juntarmos àqueles que têm a mesma fome e sede de justiça. Então, diz Paulo, segue com os que de coração puro invocam ao Senhor. Não se pode fazer a jornada cristã sozinho, isolado, em casa. O cristianismo é a caminhada da comunhão e da solidariedade, nunca solidão e individualismo com algumas pessoas que levianamente se reportam a determinadas pessoas fracas que infelizmente existem na igreja. Aí começam a acusar e começam a se retrair, e assim pensam que se afastando serão melhores crentes. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes admoestemo-nos
uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia que nós denominamos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. E por fim, assumindo o terceiro aspecto, que é o lado ativo. O que é ser uma pessoa ativa, que diz o versículo 23 desta carta de 2 Timóteo, capítulo 2. Ele menciona que devemos tomar uma atitude contra a discussão e contendas, viver em paz uns com os outros. Quanto depender de vós, diz Paulo em Romanos 12, 18, tende paz com todos os homens. E ainda diz ele em Efésios 4, 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim como toda malícia. Aí está, meu prezado irmão, na resposta à pergunta: qual a nossa utilidade na obra de Deus, na casa de Deus? Que tipo de vaso eu sou? Eu sou um vaso para honra ou estou sendo um vaso para desonra? E se queremos ser vasos úteis na obra do Senhor, devemos tomar essa atitude que o apóstolo Paulo usa na figura de um vaso útil para as coisas de Deus. E Paulo então declara: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. 2 Coríntios 12, versículo 15. E diz mais ele em Gálatas 6, versículo 9 a 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que nós sejamos, então, vasos úteis na obra de Deus para o crescimento desta obra que Jesus determinou em Marcos 16, versículos 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém.